Olá, gente do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, eu faço doutorado na FRJ, estou aqui com o canal Pensamento em Movimento e hoje a gente vai entrevistar a Isabel de Oliveira, do povo Dessano, e ela vai nos contar um pouco da trajetória acadêmica dela e da pesquisa que ela desenvolve no Museu Nacional, no programa de Antropologia Social. Então, Isabel, seja bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença e gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, né, graduação, mestrado, doutorado, para quem não conhece suas pesquisas, para a gente então poder conhecer um pouco de você e da sua pesquisa, tá? Obrigada. Boa tarde, que estão assistindo. Boa tarde, Priscila. Obrigada pelo convite. Sou indígena, acredito que não precisa nem falar. O rosto já diz que sou indígena. Pertenço ao povo dessano. Sou daqui do Amazonas, da região do Alto Rio Negro, uma região que tem 23 povos, né, que são falantes dessas línguas. São 3 línguas cooficiais que temos em São Gabriel, 4 com Yanomami, né, que vai ser também adentrada para ser cooficializada. E sou falante da língua Yengatu, né? Entendo algumas palavras na língua tucano, algumas palavras na língua rúpida, que eu passei com eles 2 anos, mas influentemente falo em Yengatu. Bem, a minha trajetória acadêmica foi uma trajetória assim, bastante com muitas carguinhas, né, nas costas, muitas experiências, aprendi também com a vida, né? E outro dia eu estava vendo o canal de vocês também, achei muito interessante não lembro do nome da pessoa, falar um pouquinho dessa trajetória, né? E dizer que muitas vezes nós acadêmicos mostramos apenas a trajetória e não mostramos às vezes a realidade, porque a realidade e a trajetória são 2 caminhos que não é muito falado, né? E acredito que como acadêmica indígena, né, temos a minha trajetória também não é diferente de outros colegas indígenas também que fazem esse percurso na área acadêmica. Então, sou deste povo, dessano, né, não falo a língua, pelas histórias que já vêm contando os livros, as nossas próprias histórias dos nossos ancestrais e antepassados, já temos essa dicotomia nas nossas línguas, né? E saí cedo de casa, né? Bastante cedo, eu resolvi de querer estudar desde cedo, né? E esses meus estudos me trouxe bastante experiências, né? E estudei na aldeia, né, que na época não era na aldeia a escola era a escola tradicional. Peguei um pouquinho dessa escola também, né, onde a gente estudava. Eu lembro quando era assim criança, peguei um pouquinho dessa escola tradicional que a gente ficava na fila. Tem todas essas situações e questões que eu vivi, né? Acho que quando a gente vive, a gente sente na pele, assim, sente no coração coisas que vivenciamos, né? Coisas assim que muitas vezes feridas que nos causaram, né? Muitas vivências que, assim, foram vivências assim. Hoje eu digo que aprendi muito, né? Com essas vivências que me ajudaram a ser essa pessoa que eu sou hoje, né? Acredito que os missionários assim, tiveram um objetivo nas aldeias, né? No Alto Rio Negro, principalmente. Temos 4 missões fortes, né? Que é São Gabriel, Iauretê, Distrito de Paricachoeira, Cucuí foi um pouquinho, e a Assunção do Estana, né? Mas esses pontos estratégicos de onde eu vim, né? Eu vim desse lugar da Assunção do Estana, que fica no Rio Estana, o nome da missão se chama Assunção. E eu morava num sítio acima da Assunção, porque quando o meu pai foi para as missões, foi levado pelos missionários também, né, para construir a casa das missões lá dos padres salesianos. Eles levaram meu pai, então ele ficou lá por muito tempo. Quando ele chegou lá, ele queria um lugar distante da missão. Então,
o meu sítio se chama Jaquirana, né, acima da missão. Então, quando a gente estudava, a gente tinha que remar 30 minutos para chegar na missão e ir para a escola. E durante o ano que a gente rema tanto, as nossas mãos ficavam todas calejadas, né, de tanto remar. E isso me traz uma lembrança muito boa, porque onde a gente viveu, eu senti que eu vivi aquele momento de sentir um pouquinho, de remar até a escola para você estudar, para você conhecer algo assim que era tudo novo, né? E lá, no momento de socialização, a gente vai conhecendo outras pessoas também, né? Então, a minha família não é do Assunção do Estado, eles foram levados pelos missionários. Então, como eu nasci lá, eu sou do Estado, mas a minha origem não é de lá, né? Então, depois de muito tempo, as missionárias salesianas sempre comandaram, dirigiram a gestão escolar daquela missão. E depois de um tempo, devido às situações que foram surgindo nas questões dos movimentos indígenas, esse período que chegou, né, a educação escolar indígena, que nós estávamos lutando, discutindo, debatendo, eu era aluna da quinta série na época, né, e da sexta série, que a gente ia passar para a sexta série, a gente tinha nossos momentos assim, de questão cultural. Então, quando a nova gestão chegou na missão, lá, missão salesiana, quando chegou a nova gestão, ela chegou com uma cabeça assim, talvez por vários motivos, assim, uma cabeça assim, diferente, entre aspas, né? De fazer com que nós, indígenas, voltássemos às nossas culturas, falassem a nossa língua, porque, entanto, a gente não falava, né? Na missão era proibido, tem aquelas questões, falar português para conhecer e tudo mais. Então, quando a irmã, a Maria Marques, eu lembro benzinho, quando foi gestar a escola, ela teve essa visão de fazer o resgate cultural. Então, teve muitos conflitos, né? E a gente não conseguia entender. Talvez, assim, na nossa visão, né? Pequena visão, dizer que ninguém queria voltar às nossas raízes porque a gente não queria ser indígena. Então tinha essa visão, né? Ninguém queria ser indígena, queríamos ver a inovação, ter como branco, né? Ter a visão do branco. Então, o fato de você falar português, de não falar a língua, você se tornaria nesse status, né? Se tornar um branco. Então, houve muitos conflitos, né? Eu fiz parte desse processo que não foi fácil, né? Nas missões. E a diretora era muito compreensiva, ela entendia, buscava, havia muito diálogo com os capitães e alunos, né? E fizemos experiência por 2 anos, né? De que ela fizemos juntos a matriz curricular da nossa escola. E eu lembro benzinho que quando as meninas iam para a roça e os meninos iam pescar. E às vezes a gente fazia o dabucuri, né, que a gente fazia na farinha, os homens iam para pegar a lenha e a gente para torrar a farinha. Então a gente fazia a nossa própria merenda na escola, porque lá tinha sopa, a gente não tinha farinha. Nós indígenas comemos bastante farinha. Então ela disse assim, olha, vamos fazer nossa própria farinha. Então as estudantes iam fazer farinha e os homens cortavam lenha para a gente, carregava mandioca. Então a gente começou a fazer essa famosa escola diferenciada na época com essa visão, né? Aí eu lembro benzinho que depois a gente também fez na aula de artes, ela motivava a gente a fazer os nossos artesanatos indígenas, né? Que era urutu, balaio. Então também a mesma coisa, os homens levavam arumã, que é uma matéria-prima apropriada para fazer esses tipos de cestaria, na escola, né? Então quando era 3 dias na semana que se voltava assim para essas coisas culturais nossas. Então, os meninos aprenderam a fazer alguns cestos na escola, chamavam os mais sábios, né, dali da missão, os mais velhos que sabiam tecer, fazer o trançado das cestarias, eles iam para a escola, e lá os meninos faziam a cestaria e as mulheres faziam também a questão do tucum, matéria-prima que nós do Alto Rio Negro utilizamos, né? E nós mulheres a gente tinha um nível para passar em artes, né? Na quinta série se fazia trança, depois varanda, na sétima série batia o tear, né, que é a tecelagem, e quem conseguia fazer perfeitamente o trabalho ia passando de nível, né? Ia para a emplumagem, que era a final da 8ª série, que era a emplumagem. Tinha uma moça que ensinava a fazer as emplumagens, né, de vários pássaros, assim, uma coisa assim perfeita que achava muito lindo. Então, quando eu era aluna,
eu fiquei no trançado que a gente chama de trança, né, com a matéria-prima tupum. Depois fiz varanda e cheguei até na tecelagem bater, né, consegui. E depois, assim, devido a várias circunstâncias, né, na época, as várias situações que foram acontecendo, e teve a troca de gestão, a escola assim parou, né? Parou na quinta série e depois o ensino fundamental de quinta a oitava já na época não tinha, né? Mas fechou. Então fui para a cidade, né, de São Gabriel. Meu pai foi fazer alguns tratamentos de saúde, né, em São Gabriel, que ele ficou bastante doente. E nós saímos de lá, fomos para a cidade. Um desafio assim de conhecer a cidade, de estar na cidade, assim, não era a cidade assim, bem desenvolvida, ela estava crescendo, né? A cidade de São Gabriel, ela já estava bastante grande, e quando nós fomos para lá, meu pai precisou fazer uns tratamentos de saúde em São Gabriel, na cidade, e fiquei por lá. Como eu era caçula, né? Eu era a última filha, eu tinha que estar junto com a minha mãe, com meus pais, mas o meu objetivo era sempre estudar, né? Eu queria estudar, queria terminar meus estudos, né? E era só isso que eu queria. Aí fiquei sem estudar durante 5 anos, né? Ajudando a minha mãe na roça, trabalhando com a minha mãe. E depois de 5 anos eu disse, não, tenho que voltar a estudar. E depois eu pedi para o meu pai, não, pai, eu vou estudar, eu quero terminar meus estudos. E na época, assim, que deixa eu ver, 1994, 95, por aí estava com 15 anos, né, mais ou menos. E eu fui me matricular, voltei para Assunção do Içara, né? Queria terminar meus estudos, me matriculei, voltei a morar com meu irmão, né? Faz tempo, acho que 2 anos ou 1 ano eu fiquei morando com meu irmão, porque meus pais já estavam na cidade. Meu pai tinha deixado a roça lá no sítio para gente, né? Para mim fazer farinha. Então fazia farinha e mandava para os meus pais para a cidade, né? Que tinha bastante roça. E meu irmão tinha a família dele, então eu ficava só e ele me ajudava na parte da alimentação. Na parte da roça, eu ia para a roça, eu tinha uma cachorrinha que me acompanhava na roça, né? Lá, o nome dela era Mimosa. Então, esses momentos para mim foram muito importantes, né? Durante a minha vida acadêmica, desde quando estava no ensino fundamental. E depois de lá eu continuei estudando e, assim, algo aconteceu diferente na minha vida, né? Foi uma etapa assim, que eu não esperava de passar. Foi a época de ser missionária salesiana. Fui missionária salesiana por 14 anos, né? Desde o tempo vocacional. Vivi esses momentos muito bonitos de ser missionária salesiana. Não estava nos meus planos, mas abracei esse novo plano, né? Que acredito que Deus, assim, ele tem os projetos de vida para cada ser humano. E eu abracei, disse que eu vou, e alguma coisa aconteceu, eu me transformei na época, talvez, dos meus planos, assim, e eu fiquei, assim, apaixonada pela missão salesiana. Eu queria aprender, queria estar no meio dos jovens, eu queria estar no meio das crianças, eu queria assim, fazer uma experiência diferente daquilo que eu estava acostumada, né? Então, eu fiz essa experiência com as salesianas e eu fui aprendendo também muita coisa, a vida missionária, a vida que o carisma salesiano tem dois ícones bastante fortes, né, que é o Dom Bosco e a Madre Mazzarello. Então, esses dois ícones me acompanharam bastante da minha trajetória como pessoa, né? E depois de muito tempo, eu queria continuar estudando e quando a gente é missionária, né, missionária salesiana, nós tem as constituições, tem as normas e regras que a gente também desenvolve lá dentro de acordo com a missão, né? Então, trabalhei bastante na missão, andei por vários lugares também, na região do Alto Rio Negro, conheci várias realidades de outros indígenas também, que faziam parte daquele lugar, né? Então, por conta disso, eu fiz várias experiências, né, com o meu povo mesmo, estar ali conversando, ouvindo, aprendendo também com esse povo. Então, isso me fortalecia bastante, como indígena, como mulher e como pessoa, né? E também como missionária, que na época eu estava
seguindo. E eu sempre disse, sempre conversava bastante com a minha superiora, disse que eu queria continuar estudando e tal. E eu queria, ela disse assim, olha, você precisa terminar seus estudos, né? Então, aí ela me trouxe, vim para Manaus, terminei os meus estudos, né, que faltava para continuar. E terminei os estudos e voltei para continuar a vida. E depois que a gente tem a etapa, né, tem um tempo vocacional, tem a época do aspirantado, tem o postulado, tem o noviciado. Depois do noviciado, a gente faz geralmente os votos temporâneos, né? Os votos temporâneos eu fiz por 5 anos. E depois tem os votos perpétuos, que é para sempre, né? Nesse período dos meus votos temporários, eu estava estudando, né? Então, dentre a vida profissional e a vida missionária, eu já estava para terminar a minha graduação, passei na graduação de licenciatura em informática pela Universidade Estadual do Amazonas. Foi um curso que eu optei, né? Porque eu vi a necessidade da minha região na área de informática, que a gente não tinha muito conhecimento, a gente precisava, né? Que tinha uma máquina ali. Como a gente não tem bastante conhecimento, assim, a gente acha que está estragada ou não vale mais, não serve mais para nada. Então, eu via muito essa necessidade. Não, aí eu concluí que precisamos ter um conhecimento para ajudar as pessoas que precisam, né? Então, por esse motivo, eu disse, não, quero fazer a licenciatura em informática. O que ela tem ali dentro? O que é informática, né? Por quê? Quais são os mecanismos dela que favorecem assim, para a comunicação? Por quê? Tudo isso foi me questionando, né? Tudo isso eu era muito curiosa de conhecer, de saber como que funcionava tudo isso. Então, eu fiz a graduação e nesse meio assim de entre a vida missionária e a vida profissional, eu fiz a opção pela vida profissional, porque eu queria terminar de estudar para ajudar, né? Para ajudar o povo, para ajudar os destinatários que precisavam. Então, eu saí, continuei meus estudos, né? E quando eu terminei a graduação, não foi fácil, né? Não foi fácil terminar a graduação, porque eu tive que trabalhar, estudar ao mesmo tempo, né? Na época estava já tinha começado o edital para a questão de bolsa, né? Eu fiz o edital, concorri, mas não consegui. Aí tive que trabalhar não queria deixar meus estudos, eu queria terminar, faltava 2 anos na graduação, eu queria terminar, então eu fui procurar, eu trabalhei, fui à procura do trabalho, né? E assim, Deus é tão bom que assim, me deu logo um trabalho, assim, eu trabalhei, então negociava no meu trabalho para estudar, porque eu estudava à tarde, e a diretora que dirigia o trabalho na época, ela me ajudou bastante, né? Que é a irmã Francinês, filha da Caridade. Então, ela me ajudou bastante, porque eu trabalhava, ia para a faculdade, e assim eu terminei, né? Então, na graduação, ela não foi fácil, porque tinha várias disciplinas que eu me deparei com algumas disciplinas que eu não achava que era tão difícil, né? Principalmente na área de programação. Programar, ela não é fácil, né? Então, mas eu queria passar, eu queria terminar, eu queria mostrar que eu era capaz de fazer alguma programação daquela disciplina, daquilo que o professor estava passando, né? Que tem várias disciplinas. Eu disse, nossa, quase eu desisti, né? Já no finalzinho, porque a área de programação estava muito difícil, eu disse, não, eu estudava dia e noite, assim, ia no trabalho, às vezes eu fazia alguns rascunhos, quando era prova, virava à noite, assim, para ver se conseguia fazer a prova daquele dia da programação. E tinha um professor muito bom, assim, ele explicava muito bem, ele chegava perto de mim, me ensinava, mostrava como que a estrutura da programação, né? Então, assim, quando eu consegui, eu disse, nossa, professor, muito obrigada, né? Então, saiu na área de programação, consegui programar alguma coisa, né? E eu fiquei muito feliz, assim, porque foi algo, assim, que eu pensei que eu não era capaz de terminar uma disciplina ou terminar o curso, né? Que para mim era muito exigente, né? Porque nós indígenas temos uma visão, assim,
limitada, para dizer, na questão científica, né? Nós temos os nossos conhecimentos, saberes tradicionais, que a gente sabe perfeitamente os nossos saberes, né? Mas quando a gente volta para a questão científica, em outro mundo, você precisa conhecer, olhar com um olhar mais assim atencioso, mais assim puxado, porque não é nossa linguagem, é uma linguagem do outro, né? E a gente precisa conhecer essa linguagem do outro para a gente poder conhecer e assim caminhar, né? Então, os professores da universidade foram muito bons, né? Quando eu dizia sempre que eu era indígena, e ele disse, então, nós vamos te ajudar fazendo algumas aulas assim particulares com você, né? Para você conhecer mais, porque você precisa, né? Aí, porque me ajudaram bastante, né? E o laboratório, assim, falava várias palavras técnicas que eu não conhecia. Aí eu me esforçava bastante também, né, para conhecer, né, para aprender também. Eu me esforçava bastante, porque eu acho que o indígena, para estar na universidade, não é só por ser indígena que ele vai fazer de qualquer coisa, mas o indígena também ele é esforçado, ele se esforça para conhecer a parte técnica, ele se esforça bastante para conhecer o outro lado do mundo. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o outro lado para a gente poder caminhar junto, né? Não adianta eu dizer a minha cultura é melhor, a do outro não. Então, eu preciso conhecer os dois, dialogar com os dois e caminhar com os dois. Acredito que os dois campos nos enriquecem bastante na parte assim do conhecimento, né? Tanto tradicional como científico, né? Então, a minha graduação foi assim, né? Eu ia falar que é incrível a sua trajetória para quem não conhece muito a realidade, assim, dos povos indígenas, né? Então, só pela sua trajetória já dá para perceber um pouco como é que é a formação, assim, né? Até chegar na universidade e a própria dificuldade, né? Porque são outras dificuldades que quem não é indígena enfrenta e, assim, quando você está num outro lugar, aí, e você percebe, então, a trajetória de outra pessoa de um outro lugar, é que você, então, identifica outras dificuldades, né? Que quando você não está nesse lugar, você não consegue enxergar. Então, é muito legal a sua fala para a gente conseguir, então, enxergar um pouco o olhar do outro, né? De uma outra pessoa, de uma outra posição. Eu queria te perguntar se dentro da própria universidade você sentiu muito mais acolhida ou muitas vezes você sentiu uma discriminação. Como é que você teve esse olhar dentro da universidade? Na universidade, eu senti sim, uma acolhida muito grande dos professores e dos colegas, né? Porque como ainda era religiosa, os colegas me olhavam assim, né? Aí eu tinha que duas coisas, né? Religiosa e indígena, né? Aí eu ficava assim, era muito tímida também, né? Era tímida na universidade, assim, ficavam me olhando assim, eu disse, nossa, será que eu sou diferente de todo mundo? Aí ficava olhando ao meu redor, né? Aí depois eu fui fazendo amizade, assim, com as colegas, assim, eu senti, assim, muita acolhida depois, né, que a gente se conheceu, foi conhecendo, e eu senti bastante acolhida das minhas colegas e dos que estavam na sala e de outros também que faziam alguma disciplina com a gente, né? Então, os meus colegas também me ajudaram bastante, né? E diziam, você é indígena? Sou indígena. Aí ficava olhando, que legal, né? Então, assim, nessa parte, assim, do curso que eu fazia, eu me senti bastante acolhida, né? Porque eu era a única indígena que estava naquele curso, os demais eram de várias outras, né? Então, e isso me motivou bastante, me incentivou a continuar o curso, porque teve uma época que eu disse, não, isso não é para mim, eu vou desistir, né? Porque eu trabalhava e quando voltar, eu saía do trabalho, saía cansada, aí eu ficava olhando, será que eu vou? Hoje eu não vou, porque eu tinha trabalho para fazer. Então, quando eu via todos lá indo para a faculdade, todo mundo animado, eu disse, a gente se anima também, porque você se sente motivada, você tem energias positivas, né? E te dá uma motivação mais para você ir para a faculdade. Então, quando chegar na faculdade, eu vi as colegas, oi, Isabel, oi, tudo bem, tudo. Então, até hoje, assim, eu tenho bastante amizade com os meus colegas que eu construí dentro da universidade, e alguns professores também. Muito legal. Agora me conta como é que você foi de informática para antropologia. Como é que foi essa passagem? Nossa, um campo assim que eu também não estava nos meus planos, né? O meu plano era continuar na informática, né?
E depois que eu saí, terminei a faculdade, eu já era professora antes, né? Já era professora, dava aula também numa escola particular. E depois eu voltei fui para a estrada de Iranduba. Tinha uma amiga que era gestora de uma escola municipal, e ela me convidou para trabalhar, porque eu estava precisando trabalhar também. E eu fui para essa estrada, como tinha 3 dias que eu tinha que cursar lá na universidade, eu também fazia negociação com ela, assim, né? Trabalhava à noite também, ia na estrada, e à tarde eu voltava para ir para a faculdade. E quando eu consegui um trabalho na cidade, em Manaus mesmo, aí eu deixei a estrada e fiquei só em Manaus, né? E quando eu estava trabalhando aqui em Manaus, também na universidade trabalhando, ou estudando, eu consegui o edital, estava sendo o edital do PIBID, né? Aí alguns colegas disseram, olha, está sendo o edital, o professor disse, tem um edital para o PIBID, quem quiser fazer, que é para fazer a experiência na sala de aula, né? Então, tem a bolsa também para que recebe, né? Aí os colegas já sabiam que eu era professora, né? Já tinha dado aula. Olha, Isabel, para você vai ser bom, né? Não é só para Isabel, tem outros colegas também que podem fazer. O professor falou, né? Vocês são da área de licenciatura em informática, então vocês precisam exercitar a profissão de vocês, que é ser professor, porque era a única que já tinha experiência na sala de aula, e os demais todos eram da área técnica, né? Já tinha experiência nas áreas técnicas de informática. Então, eu disse, não, tá, vou fazer. Então, me inscrevi, como os outros colegas também se inscreveram, e eu consegui, né, do edital do PIBID. Então, fiz essa experiência também nas escolas públicas de Manaus, né? Por 2 anos eu fiz o PIBID. Tinha a professora que a orientava também, foi muito boa, assim, ela incentivava, nos orientava, assim, bastante em sala de aula. A gente trabalhava no laboratório de informática com os alunos, né? A gente montava o nosso planejamento também e fazia, dentro do PIBID, eu com os meus colegas e a minha orientadora trabalhamos com objetos educacionais. Foi uma experiência muito legal, muito bonita, muita aprendizagem também entre nós e os alunos. E a gente fazia vários tipos de programação assim com os alunos para incentivar a aprendizagem, né? Porque dentro da escola pública a gente tem alguma deficiência assim, na aprendizagem de alguns alunos devido a várias situações da realidade da sala de aula. Então, para a gente tinha uns grupos que a gente montava, né? Um planejamento de aula para esses alunos, e a gente aplicava com eles dentro da sala de aula. Então, foi uma experiência bastante rica, muito interessante para nós, para mim, né, que estava na sala de aula, colocando em prática a licenciatura em informática dentro da sala de aula com os alunos. Então, foi uma experiência muito rica, né, onde aprendi, onde também era a primeira vez na escola pública, numa cidade grande, né? Então, nossa, eu senti também desafiada diante dessas realidades, mas eu consegui assim, me desenvolver, né, ajudando os alunos também daquela escola, junto com a orientadora. A orientadora, na época, era uma pessoa muito, assim, também muito animada, assim, muito criativa, né? Então, isso ajudou bastante desses 2 anos que eu estava atuando no PIBID. E depois também trabalhei com o Brasil alfabetizado, né, com os adultos, né, na época também tinha um edital, e eu consegui, trabalhei também como professora do Brasil alfabetizado com os adultos. Então, foi uma experiência também bastante rica, bastante aprendizado também com esse novo público, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo, né? O outro lado do conhecimento do homem branco, né? De uma escola assim ocidental, para dizer, né? Mas eu nunca deixei assim nunca deixei morrer a minha cultura dentro de mim. Eu sempre carreguei dentro de mim. Apenas não dava para ter algumas práticas em algumas realidades por onde a gente passa, né? Porque era sozinha. Então, mas eu nunca deixei. Sempre carreguei dentro de mim a língua,
a vivência, os costumes estão, acredito que nós indígenas, a gente não deixa, nunca morre, né? Apenas não temos momentos para a gente desenvolver as nossas culturas, porque você sozinha, uma estrela não dá verão, né? Uma estrela não brilha, né? Uma estrela não brilha sozinha, nem uma andorinha não faz verão. Então a gente, às vezes, assim, não é fácil, né? Porque a gente deixa morrer, realmente, né? Mas eu fiz essa opção de não deixar morrer. Uma vez que eu me identifico como indígena, acredito que, seja em qualquer lugar que eu estiver, eu serei sempre uma indígena, uma mulher que veio de uma aldeia, que vivenciou todos aqui, que praticou, viveu e nunca morrerá. Né? Sempre eu levarei dentro de mim. Apenas em alguns lugares que a gente não pode praticar, né? Mas não, isso não significa que a gente deixou a cultura de lado, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você observa assim, que é mais contrastante entre a cultura indígena e a cultura, vamos dizer, do homem branco, né? O que você considera, que você percebeu que mais te chamou a atenção de diferente? Na cultura do homem branco? O cultura ocidental, assim, para mim, eu tinha muitas curiosidades, né, de como que ele se comunica, né? Então, como que esse homem ocidental se comunica? Como que ele faz, né? Então, quando eu vim para a cidade, uma curiosidade tão grande, né, de ver a televisão. Como que aparecem essas imagens, né? Como que é uma máquina que está ali, de onde saem essas informações, de onde aparecem essas pessoas, como que elas conseguem falar dentro de uma máquina. Então, foi uma curiosidade muito grande. Quando eu vim a primeira vez na cidade de São Gabriel, que tinha televisão na casa da minha tia, aí eu ficava pensando, mas como que esse homem inventa tudo? Minha mãe já dizia, o homem branco inventa tudo. Tudo ele inventa, né? A minha curiosidade é essa, como que ele faz para acontecer tudo isso? Né? Como que ele faz? Quais são os conhecimentos que ele faz para trazer tudo isso? Né? Será que ele tem uma máquina na cabeça? Né? Então, por essa minha curiosidade de fazer a informática, para ver que tipo de comunicação que acontece, né? Então, o curso de informática me ajudou bastante a entender o processo das tecnologias, né? Que hoje a gente está bem avançado, então isso me ajudou bastante a entender quais são os processos técnicos que levam a ter uma imagem dentro de uma máquina, né? Então, a inteligência artificial, acredito que ela ajuda bastante a entender várias situações, né? O sistema operacional que eu tive na disciplina também me ajudou bastante, né? A área de programação, então tudo isso me ajudou bastante a ver que o homem branco, ele é diferente, né? Ele quer, como que eu posso dizer, ele quer, como ele diz, desenvolvimento. Ele quer desenvolver, quer inovação, quer tudo aquilo assim que para ele não está satisfeito, né? Para ele precisa cada vez mais pensar, buscar outras estratégias, ter outras criatividades para ajudar o mercado a se desenvolver. Na visão dele é esse, né? E para a gente não. Nós indígenas, a gente não quer desenvolvimento, a gente quer apenas viver a cultura, cuidar do outro, cuidar do meio ambiente, cuidar das nossas novas gerações através dos saberes tradicionais. Né? Então, essa é a maior diferença que nós temos, na realidade, dos povos indígenas para o homem branco. Né? O professor Gestes já dizia, o índio nunca nasceu para ser rico, né? O índio nasceu para viver, né? Para viver essa cultura. Se eles tivessem nascido para ser ricos, hoje eles estavam com grandes riquezas acumuladas, né? Que ele falava na questão da mineração, né? Então, mas nós indígenas vivemos a nossa cultura. A gente não tem assim, pretensões ambiciosas, né, como tem grandes ruralistas, fazendeiros, que quanto mais tem, mais quer. Né? A gente não, a gente vive com o essencial. Acredito que a nossa vida, a vida dos povos indígenas, ela é muito importante, é essencial para cuidar das novas gerações, porque se a gente não cuidar das novas gerações, eles não saberão como os nossos ancestrais, nossos antepassados vieram, como que eles viviam. Então, hoje nós estamos no grande perigo de viver essa superficialidade das nossas culturas. Né? Então, essa assim, é uma diferença bastante grande que, na minha visão, né, como Isabel, indígena, que eu tenho dessa perspectiva assim, do homem branco. Né? O conhecimento dele é muito valioso, né? Por isso que eu digo, a gente precisa conhecer um e o outro para a gente caminhar junto, né? Não é só a minha que vale nem a dele, mas os dois precisam caminhar juntos, porque
precisamos dialogar juntos, né? A gente não pode entrar constantemente em conflito. Agora, se estiverem nos invadindo, né, ou estiverem causando assim, danos na nossa cultura, aí realmente a gente não é a favor, a gente não luta por isso, né? Mas ao contrário. Me fala uma coisa, antes da gente entrar na pergunta sobre a sua pesquisa, você analisando hoje a situação política, que tipo de problemas você acha que os povos indígenas estão passando e que é importante que as pessoas saibam? Eu vi que na Universidade do Amazonas, e quando a gente fez o workshop do Foucault, eu até divulguei bastante a iniciativa da Faculdade de Amazonas para arrecadar distribuições, né, dinheiro para os povos indígenas com a pandemia do Covid. E que tipo de outros problemas, né, que a gente já sabe, mas que você gostaria de ressaltar, que é importante que todo mundo saiba que é um problema hoje que os povos indígenas estão passando e que é importante que todo mundo fique sabendo. Bem, acredito que os povos indígenas estão passando por uma situação muito difícil, delicada, né? Muitos desafios. O Amazonas é uma região geograficamente bastante extensa, né? Quem conhece o Amazonas sabe que para chegar em outra aldeia, em outra cidade, não é com minutos nem horas, mas são dias para se chegar a essas aldeias. E no momento os povos indígenas estão fragilizados com toda essa pandemia que teve. Todas as aldeias estão fragilizadas, então eles precisam de ajuda. A pandemia não vai acabar. Nós precisamos de ajuda tanto financeiramente quanto na parte da alimentação. Por quê? Porque deixaram as aldeias fragilizadas, né? Muitas famílias, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos indígenas que pegaram Covid estão se recuperando. E com aquelas que eu tive contato, a gente sabe que o Covid deixou algumas sequelas nessas mulheres, nessas crianças, nesses idosos, nesses povos indígenas. Então, a gente pede realmente o apoio dessas pessoas que olhem com carinho para os povos indígenas do Amazonas, especialmente, porque é uma região extensa, muito distante, né? Até que você encontre uma solução para chegar naquela aldeia, já se passaram dias, e por isso que vários indígenas às vezes chegam a falecer por causa dessa distância que há entre o município e entre umas outras aldeias. Então, você que está assistindo, você que está dentro das nossas discussões, que ajude financeiramente ou com a alimentação, de qualquer maneira. Temos várias campanhas rolando nas internet, rolando no Facebook, no YouTube, que você possa ajudar também esses povos indígenas, né? Eu trabalho com a Associação de Mulheres Indígenas Amarre, né, que depois eu vou falar da minha pesquisa, e elas também precisam da sua ajuda. São mulheres autônomas, né, o trabalho informal, que elas fazem o trabalho informal delas, e que agora estão impossibilitadas de fazer venda dos artesanatos que elas produzem. Então, nós precisamos de vocês. Na página da Associação Amazônia Zagaia tem também a doação que vocês podem estar fazendo para a Marne, e outras organizações e outras campanhas que estão sendo desenvolvidas, né? Alto Rio Negro, Solimões, enfim, o Amazonas ela está com esse apelo da sua doação, com sua generosidade, solidariedade, que ajude esses povos indígenas, né? Depois você me passa todos os links que você tiver de campanhas que a gente coloca aqui na descrição para as pessoas poderem clicar e poderem ajudar, para a gente poder divulgar também isso. Certo. Aí, se você puder contar, então, sobre a sua pesquisa, que tem a ver com a questão tecnológica, né? Sim. No meu mestrado, né, nem respondi a pergunta anterior, como que o meu campo de informática foi para a área de antropologia, né? Como eu disse, não estava nos meus planos. Mas, assim, como Deus tem planos para a gente, eu abracei esse novo plano para quê? Para conhecer a área da antropologia, porque na nossa região amazônica, no Alto Rio Negro, chegam muitos antropólogos, né? Bastante antropólogos, conheci vários, né? Eu não conhecia o trabalho do antropólogo, então, quando teve essa oportunidade na UFRJ, no Museu Nacional, buscar me inscrever na seleção de mestrado,
Eu disse, bem, o Brasil inteiro está disputando uma vaga, né? Eu vou entrar também, vamos ver o que, que vai dar, né? Mas, assim, eu quero muito fazer. E, na época, eu estava trabalhando no IFAM, né, como professora da escola técnica, lá no meu município, de São Gabriel também. E eu disse, entre trabalhar e fazer mestrado, acho que vou fazer o meu mestrado, porque eu preciso dar continuidade nos meus estudos, né? E eu fiz a seleção do mestrado, eu fiz todo, como dizia, o edital, e eu esperei o resultado, saiu a lista, lá estavam 10 pessoas, né, para concorrendo a uma vaga. Eu disse, meu nome estava lá, era a única mulher na época que estava concorrendo também. Eu disse, bem, vamos ver o que, que vai dar, né? Eu esperei, saiu a segunda etapa também, estava aí o meu nome, aí foi para entrevista, e na entrevista disse que eu vou esperar o que vai ser, né? Então, na minha pesquisa de mestrado, eu já estava assim com pensamento já no meu projeto em trabalhar com mulheres indígenas daqui de Manaus, né? Porque hoje nós sabemos que os indígenas não estão só na aldeia, eles também estão na cidade. Então, precisamos olhar para esses indígenas que estão na cidade também. Então, como estava na Associação de Mulheres, eu sou associada dessa associação. Essa associação tem 33 anos de existência, né? Dirigida somente por mulheres. Temos o nosso estatuto próprio, né? Com quem temos os nossos objetivos gerais, trabalhar diante desses objetivos e defender os direitos da mulher. Então, eu disse, bem, eu vou trabalhar com essas mulheres de minha pesquisa de campo, quero conhecer como que se deu essa associação, conhecer um pouquinho dessa associação, né? Por mais que tem vários escritos sobre a Marne, sobre as mulheres indígenas, mas eu, como mulher indígena, eu queria ter esse conhecimento mais aprofundado, conversar mais com as mulheres, conhecer o trabalho daquelas mulheres que fundaram a associação. Então, esse foi o meu objetivo no mestrado, de fazer o campo com essas mulheres, de conhecer essas mulheres mais de perto, né? Conhecer essa associação. Então, quando foi para a última seleção, eu estava lá o meu nome e disse, nossa, consegui, né? Então, vamos continuar. Então, eu fiz o meu mestrado, vim para campo. O campo, para mim, foi muito desafioso, porque você, como indígena, né? Você trabalhar no campo indígena é um desafio muito grande, porque você não vai só para observar. O seu objeto de pesquisa não é você só observar, porque eu faço parte daquele corpo, né? Eu faço parte daquela vida, eu faço parte daquele círculo de mulheres, né? Então, eu não vou apenas observar, mas eu vou viver, né? Então, logo no início, assim, eu fiquei com um pouco de dificuldade de fazer, né? E eu dizia para o meu orientador, ai, nossa, professor, não estou conseguindo assim, fazer direito, meu Deus, né? Então, quando eu fazia o meu primeiro capítulo, eu escrevi, mandei, aí ele veio com várias observações, né? Precisa melhorar isso, olha isso, algumas observações, que isso me ajudou bastante, né? Porque eu não estava olhando com essa visão de pesquisadora logo no início, mas eu estava vivendo aquele momento, então talvez era mais minha voz do que do meu próprio campo, né? Então, isso me ajudou bastante a observar, a perceber. Então, essa é a maior dificuldade, eu, como mulher, como indígena, nesse campo que eu estava fazendo com as mulheres, né? Então, porque o antropólogo que não faz parte daquele lugar, que não nasceu daquele lugar, assim, talvez, né? Não é que seja certo, talvez seja mais fácil, né? Porque ele vai lá para o seu objeto de pesquisa, vai fazer essas observações, depois volta, né? Eu não, eu continuo vivendo ali naquele campo, continuo vivendo, né? Então, eu não saio, né? Eu continuo vivendo aí. Então, tudo aquilo que eu fiz no meu campo, cuidadosamente, eu fui, aos poucos, assim, tendo essa mais atenção de olhar o meu campo como antropóloga e como indígena, daqueles dois, eu precisei fazer os dois caminharem juntos. Eu não podia separar o antropólogo nem o indígena. Eu tinha que trabalhar os dois para unir, para fazer uma junção, para que eu falasse daquele campo junto e não separado.
Então, esse foi o meu maior desafio quanto pesquisadora indígena, né? No meu campo que eu fiz. Então, eu aprendi muito com as mulheres também. Aprendi muito com o meu próprio campo a descrever algo da vida das mulheres, algo da vida da associação, que é algo assim muito sagrado, né? Nós, mulheres indígenas, temos o nosso sagrado. Para mim, foi um tempo de bastante aprendizado. Todos os dias, né, eu ia para a associação, convivia com as mulheres. Lá, elas falam bastante tucano, né? Temos 10 povos na associação, todas do Alto Rio Negro, né? Então, elas falavam bastante tucano, conseguia falar alguma coisa, porque às vezes é difícil você exercitar, né? Você é falante de Engatu, você escuta tucano para falar, às vezes é um pouquinho mais difícil, mas consegui aprender muitas coisas com ela. E o que é muito bonito na associação, onde eu fiz meu campo, é que as mulheres nunca deixaram a sua cultura, né? Mas estava aí dentro, está dentro de cada mulher essa cultura. Então, a vivência delas na associação fortalece cada mulher que chega naquela associação. É uma associação aberta, né? Então, o que achava assim, interessante é a vivência, a conexão que uma faz com a outra. O fato de elas estarem unidas ali, trabalhando, fazendo o artesanato delas, rindo, contando as histórias lá das aldeias, e as gargalhadas tão que te anima assim a dizer estar perto delas, assim você se sente uma energia tão positiva, né? Então entre elas assim é uma harmonia muito bonita dentro da associação, né? Fazer a quiampira, tomar o chibé, fazer o caxiri é um valor cultural dentro da associação que elas vivem, que elas vivenciam. Então dizer que o indígena só está na aldeia, não, o indígena está na cidade também. Agora falta políticas públicas para esses indígenas desenvolverem a sua prática cultural dentro da cidade, que hoje sim temos poucas aldeias ou poucos espaços para esse desenvolvimento cultural na cidade. Então, essa é uma dificuldade muito grande que nós temos na cidade, né? Então, essa associação que está na área urbana é uma associação que é uma referência para outras associações, porque mesmo com dificuldade, ela busca essa própria autonomia, ela caminha sozinha, ela não depende de outras instituições para sobreviver, mas ela tem o seu trabalho informal, com o trabalho do artesanato, as próprias mulheres desenvolvem seus trabalhos. Nós buscamos, assim, nós que estamos, no momento que estamos na coordenação, deixamos bastante para as mulheres ter autonomia nos seus trabalhos, né? E buscamos parcerias com outras instituições que conhecem nosso trabalho, que querem desenvolver algo assim para melhoria na parte financeira ou para a autossustentabilidade das mulheres e da associação. Então, esse é o trabalho da diretoria, né? Então, fazemos essa conexão, esse elo com outras associações que fazem essa parceria. Então, meu campo com essas mulheres foi isso. Muitas histórias tristes, muitas histórias alegres, muitas histórias que a gente vai aprendendo também com cada mulher, com saberes que elas trouxeram da aldeia e que elas precisam falar, passar para outras gerações, né? E nessa associação nós temos o trabalho do artesanato, nós temos a educação, né, o espaço educacional que desenvolvemos na associação, onde as crianças aprendem a língua tucano, né? Então, temos esses espaços na associação e que a gente convida outros também que desejam conhecer, querem aprender a falar a língua tucano e conhecer mesmo a cultura da mulher indígena, né, que ela carrega dentro de si. Então, foi um campo assim bastante rico, com bastante aprendizado com essas mulheres, né? A gente pensa que está na cidade, perdeu essa cultura, não sabe mais dessa cultura, não tem mais o que falar. Pelo contrário, essa mulher que está na cidade, ela traz essa cultura, traz a sua vivência, ela traz os seus costumes, né? Então, acredito que precisamos dar oportunidade para essas mulheres desenvolverem as suas práticas culturais na área urbana. Isabel, eu gostaria de te perguntar sobre a sua pesquisa que você está desenvolvendo agora no doutorado em antropologia, que se chama, então, Os Impactos das Tecnologias Digitais em Meio aos Povos Indígenas do Amazonas.
Você poderia, então, contar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa? A minha pesquisa no doutorado, assim, eu foquei as questões das tecnologias, né? Isso, sim, porque desde da graduação já venho trabalhando com isso. Então, no mestrado eu desenvolvi com as mulheres indígenas e no doutorado eu disse que tem mais tempo para a gente se aprofundar. Eu vou focar no campo da tecnologia. Por quê? Porque acredito que é um campo que precisa ser estudado, é um campo que precisa ser desvendado, assim, que tipo de tecnologias que os povos indígenas estão usando, né? Para mim, assim, como pesquisadora nessa área, né, novas questões, né, novas possibilidades de conhecimento também, e eu quero desenvolver esse campo da tecnologia e tecnologias digitais, né? A gente sabe que desde há muito tempo as tecnologias foram inserindo nas aldeias, né? Outros tipos de tecnologias, né? Que é a tecnologia do branco, a faca, o terçado, as panelas, né? Então essas tecnologias foram se inserindo dentro das aldeias. Então, o focar nessas tecnologias, né? O que diferenciou? O que mudou quando teve essa inserção dessas tecnologias, das técnicas, dos novos modos, dos novos usos do diferente na aldeia, né? Então, isso seria assim o meu campo de pesquisa nessa área, né? E a outra questão depois que tudo isso foi acontecendo, substituíram as nossas tecnologias tradicionais, né, que nós temos as nossas técnicas também, né, e deixamos essas técnicas para acolher essa outra técnica do ocidental. O que mudou? Né? Quais foram as facilidades que trouxeram para as aldeias indígenas? Né? O que afetou para, para as aldeias? E com o tempo a gente vai percebendo que as tecnologias também elas vão se desenvolvendo, né? Elas vão se desenvolvendo de maneira assim que você nem percebe, né? Chegaram os telefones, né? Os motores, vários tipos de motores, as rabetas, né? Que nas aldeias a gente vê bastante pessoas assim, os indígenas andarem, né? De motor, de rabetas. Hoje, sim, o comportamento dos povos indígenas foram se modificando na aquisição de outras ferramentas que facilitam a vida dos povos indígenas, né? Que, assim como o desenvolvimento também foi transformando a questão da sociabilidade dos povos indígenas, também os povos indígenas também foram aderindo a essas novas estratégias da vivência. E o meu questionamento é conhecer, né? Perguntar a mim mesma e ao campo de pesquisa que eu vou desenvolver, né? Quais foram as mudanças, quais foram os impactos que deixaram nessas aldeias, ou para as pessoas que utilizaram dessas ferramentas, dessas tecnologias, né? E depois, com o tempo, a gente vai percebendo que os indígenas também se deslocaram das suas aldeias para a cidade. Obviamente, quando estão na cidade, a gente vai se deparar com novas tecnologias também, novas ferramentas tecnológicas, né? E vemos que depois dessas ferramentas tecnológicas, a gente vai ver que o processo vai se desenvolvendo até chegar onde a gente está hoje, que os aparelhos celulares, né? E aparelhos celulares, que mudança de comportamento que aconteceu com esse indígena, com esses povos indígenas? O que aconteceu depois que os aparelhos celulares chegaram nas aldeias, ou chegaram nas cidades próximas às aldeias, né? Como que está sendo usada, como que está sendo utilizada esses aparelhos, essas ferramentas que tem dentro de uma plataforma, de um aparelho, né? Tão pequenininho, mas bem dinâmico, né? Como que ele se dá com essas ferramentas, com esses ícones, com essas plataformas dessa tecnologia digital? A gente sabe que ele não tem freio, né? Então ela vai indo, e
os povos indígenas vão adquirindo de maneira, assim, talvez não tão com freio, né? Não tem um freio para adquirir, mas eles vão adquirindo. Para que serve? Para que estão adquirindo essas ferramentas, né? A gente vai perceber que, né, tem conhecimento de algumas aldeias, de algumas comunidades indígenas, que as tecnologias também trouxeram vários pontos positivos, né? Os impactos foram positivos, né? Quais foram esses impactos positivos que causaram dentro da aldeia? E quais foram os impactos negativos, né? E não foi só positivo nem negativo, né? Então, tudo isso, assim, eu quero que o meu campo, né, que trabalhar no meu campo, essas questões, essas ferramentas das tecnologias no meio dos povos indígenas, né? Como que está se dando, né? E quando ele vai gravar algum ritual, né? Tudo isso, aqui, assim, é muito novo para mim também, né? Chegar ali, não adianta só falar, traz isso, traz positivo isso, traz negativo isso, mas falar, aprofundar, que tipos de impactos positivos que traz, né? O que ele aprende com essas ferramentas, né? Porque não precisa ser alfabetizado para usar um aparelho, né? Mas ter o conhecimento assim básico para que ele facilite o resgate da cultura, que ele facilite o repasse de geração em geração para as novas pessoas, ou para as novas culturas, ou para as novas gerações que está surgindo, né? Então, também esse campo assim é um campo assim, que acredito que vai me ajudar bastante a conhecer melhor, a saber melhor de como está sendo desenvolvida essas tecnologias dentro da aldeia, quais são as perspectivas dessas pessoas que adquirem um aparelho, o que fazem com isso, né? Porque a gente sabe que as tecnologias digitais, elas são muito boas, mas também elas são muito perigosas também, né? De você ser enganado, de ter um golpe, de vários ícones dinâmicos que vão aparecendo na plataforma dentro do aparelho que você pode clicar, pode ir para outras informações que às vezes ele não tem conhecimento, né? Então, são essas questões que eu preciso assim desenvolver no meu campo, né? Então, acredito que está na aldeia, porque os aparelhos já estão nas aldeias, estão em todo lugar praticamente, né? Eu lembro que eu estava em 2008 numa aldeia, né, do povo Rúpida. Chegou uma equipe de São Paulo para instalar um aparelho telefônico lá, né? Uma aldeia bem distante, muito distante, né? Então, a curiosidade dessas pessoas, desses indígenas, de ter ali um aparelho pendurado, né? No meio do mato, praticamente, né? Que facilita a comunicação, que pode facilitar a comunicação. Mas, assim, a curiosidade é tão grande, assim, que faz com que eles podem, assim, usar, desmontar para ver como que funciona, né? A curiosidade dele, de saber de como que funciona. Eu lembro que quebrou, foram desmontando o orelhão, de como que fazia a comunicação, porque a gente recebia ligação de outras cidades, né, que tinha uma italiana lá trabalhando, que era religiosa, ela recebia essa ligação e todo mundo queria escutar o que ela falava, né? Ela falava em italiano, ainda mais como que ele conseguia falar, como que ela conseguia ouvir essa pessoa de uma outra cidade que sabe Deus onde estava, né? Então, essa curiosidade, como está sendo essa curiosidade de usar esses aparelhos, né? Então, isso me chamou bastante atenção, né? E que eles também têm essa sabedoria, têm o conhecimento técnico também. Eu lembro que estava numa festa também nessa mesma aldeia e usava pilha dentro de um gravador para dançar, né? Então, quando acabava a pilha, e lá é difícil ter, né? E eles batiam a pilha, batiam bem achatadinha a pilha e colocavam dentro do gravador de novo e começava a tocar novamente. Então, o fato de eles baterem a pilha, ficava bem achatadinha, recarregava a energia novamente. Então, eles colocavam o aparelho e funcionava. Eu achava muito interessante isso, a criatividade deles, né? Desse
pedaço de pilha que estava ali, para mim já não servia mais, mas com a sabedoria deles, não, vamos bater que ela vai funcionar de novo. E funcionou direitinho, né? Então, essa curiosidade assim deles assim de perceber, de conhecer essas novas ferramentas, essas tecnologias. E que a gente sabe que gravar um vídeo, gravar um ritual, gravar a voz, fazer entrevista, hoje os indígenas estão bem peritos, né, manuseando essas ferramentas, né? Então isso é um impacto positivo para nós. E aqueles outros que não têm esse conhecimento, né? Então esse é o meu campo, assim, um pouquinho de pesquisa também, né? Bom, quero deixar o convite para você usar esse espaço, né, do canal que a gente está desenvolvendo, também o canal do Pensamento em Movimento. Ele começou agora na quarentena e a ideia é justamente essa de levar mais vozes, né, para ocupar espaços virtuais. Então, acho que é legal também ocupar esses espaços com a cultura indígena, dos indígenas também estarem nesses espaços, falando para mais gente, porque às vezes a visão ela é muito estereotipada, né, que a gente tem do povo indígena, a gente não tem muito, às vezes, o contato mesmo com as pessoas, né, de saber como é que vive, como é que pensa e como é que está se relacionando com esse novo mundo. Então, é muito legal poder estar aqui conversando com você. Do meu lugar também social, que é um lugar social de não conhecer muitas pessoas indígenas, não ter muito contato com essa realidade e ter um profundo desconhecimento, mas uma vontade de conhecer também, que eu acredito que é compartilhada por pessoas que não conhecem e vão conhecer. Não fica aberto o convite e o espaço. Eu vou deixar então Acredito para nessa suas pandemia. considerações. Desculpa. Vou deixar Não, para eu suas queria falar um considerações finais. pouquinho. Pode falar. Não, eu queria falar um pouquinho nessa pandemia, assim, que assim, todos ficaram surpreendentes bastante com essas tecnologias que ajudaram bastante, não só os povos indígenas, mas o povo brasileiro em si, porque, como eu falava, né, ela vai se desenvolvendo e nós temos que nos adaptar com esse novo ambiente, com essa nova realidade em que nós estamos inseridos, né, nessa sociedade. Então, essa pandemia trouxe para a gente um novo olhar, né? Um novo olhar para nos inserirmos nessas novas tecnologias digitais, né? E que ajudou bastante muitas pessoas a terem possibilidade de conhecer, de utilizar mais essas tecnologias digitais. Foi o que ajudou bastante muitos povos indígenas que estavam nas aldeias, onde tinha presença de celular, onde tinha presença desse manuseio desse celular, que ajudou nas informações na área da saúde dos povos indígenas. Então, acredito que assim, esse foi um espaço, foi um tempo que a tecnologia veio mostrar que ela é capaz de trazer os impactos positivos, não só para os indígenas, mas para todo mundo, praticamente, né? Porque o mundo está vivendo essa situação. Então, essa tecnologia ajudou bastante os povos indígenas, né? Eu lembro que eu falava com algumas mulheres, né, por telefone, mandava mensagem, por message, Facebook, Instagram. Então, todas essas ferramentas, todos esses aplicativos ajudaram bastante a nos comunicar, a nos informar a saúde dos povos indígenas, a informar como que nós estamos, como que o outro está do outro lado da aldeia, o que está acontecendo ali, né? Então, foi por causa dessas tecnologias que, graças a Deus, assim, que conseguimos arrecadar algumas campanhas para esses povos, né? Então, continue ajudando também com esse. Tá gravando. Acredito que a pandemia assim, trouxe bastante novas visões na realidade para todos nós, não só povos indígenas, para toda a humanidade, né? Que as tecnologias trouxeram esse novo espaço de nova adaptação nesse ambiente. Muitos se adaptaram praticamente nesse novo virtual, nesse ambiente virtual que nós não estávamos acostumados, né? Então, onde os celulares estavam presentes nas aldeias, foi que nos ajudaram bastante a informar sobre a saúde dessas populações indígenas, né? Fazer campanha, a fazer vídeos, fazendo denúncias, né, contra esse governo, fazendo todo tipo assim, de relação nas questões
da saúde, da educação, enfim, essas tecnologias nos ajudaram bastante. Então, acredito que foi um impacto muito positivo para nós, né? Para todos que estavam assim desesperados, angustiados, pensando que a vida tinha acabado, mas não. A tecnologia mostrou seu poder de comunicação, ela mostrou o seu poder de informar para todos que estivéssemos conectados um ao outro, para que pudéssemos, assim, pelo menos ter contato virtual com o outro, né? Então, esse foi um impacto totalmente positivo para nós, né? Eu estava na pandemia, eu falava com algumas mulheres, alguns parentes também, pelo Messenger, né, pelo Instagram, pelo Facebook, né? Então, todos esses aplicativos nos ajudaram bastante a saber como que o outro está, a dar um abraço virtual no outro. Então, acredito que foi um momento assim de bastante possibilidades de comunicação, de informar situações que a gente jamais imaginávamos utilizar essas ferramentas nesse ambiente virtual. E, com certeza, os povos indígenas aprenderam bastante, utilizaram bastante, e que esse nosso caminho, né? Precisamos assim, qualificar melhor as nossas utilidades, né? Os nossos usos manuais das tecnologias que ela vem oferecendo, outros tipos de ferramentas também. E assim a gente vai fazendo campanhas, né? Você que tem um canal do YouTube que está apresentando as questões, os debates, e assim a gente precisa aproveitar ao máximo essas tecnologias para a gente divulgar os impactos positivos para toda a sociedade. Então, muito obrigada, Lívia. Acredito que é um pouco isso que eu queria trazer dessas tecnologias. Claro, estou amadurecendo também, né? Estou aprendendo a aprender juntos, caminhar juntos e produzir juntos. Isabel, tá me ouvindo? Oi. Eu que tenho que te agradecer. Muito obrigada por compartilhar com a gente seus conhecimentos, seus saberes, falar um pouco da sua cultura. Então, eu só tenho a agradecer e deixo o espaço aqui do canal aberto. A gente já está pensando aí em projetos futuros. Deixo o espaço aberto para você também propor ideias, para a gente levar essas ideias para mais pessoas. E foi um grande prazer estar com você e conhecer um pouco mais de você. E passo para suas considerações finais. Muito obrigada. Muito obrigada também, Priscila, né, que é a protagonista desse canal. Obrigado também a todos vocês que estão nos assistindo, né? A gente está falando aqui, está vivendo, não tem nada assim programado, não descrevi nada, mas acredito que a partilha de vida é o mais importante para que você pudesse também acompanhar, aprender juntos, né? O que eu falei é que nada pronto, nada é finalizado, mas ela está sempre em construção. Acredito que outros parentes também vão colaborando com as suas sabedorias, com os seus aprendizados, e assim a gente vai caminhando, né? Então, tudo é construído coletivamente, tudo é aprendizado. Então, agradeço bastante você, Priscila, a equipe, né? E os telespectadores que estão nos assistindo, que podem também colaborar com essas perguntas, com essas curiosidades, enfim. Então, a gente vai caminhando junto, né? Todos somos parentes, somos de carne e osso, e assim continuamos a nossa vida de luta, né? Não interessa que luta, mas queremos o bem, o bem-estar social, com bem-estar de vida com todos. Muito obrigada. Obrigada.